Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você for assistir. Nós estamos aqui. Eu tenho um convidado, uma pessoa diferente hoje, um assunto um pouco diferente daquilo que eu costumo trazer, mas porque eu recentemente passei por um programa, por um trabalho de terapia de vários assuntos, um pacote mesmo que o doutor Eduardo trabalha, né? Então, eu quero falar aqui com o povo que é da região de Foz do Iguaçu, região de fronteira aqui, Paraná, Brasil, Paraguai e Argentina, né? É a região onde a gente mora e o trabalho do doutor Eduardo é mais presencial. Então, quero fazer um convite para você que está me assistindo, que mora nessa região aqui de fronteira, para participar de algo assim que um trabalho maravilhoso que o doutor Eduardo faz, que eu fui beneficiada, né? Então, foi no ano passado e agora esse ano a gente já está em junho, continuo me tratando, me buscando conhecimentos junto com ele. E então, você que está assistindo essa gravação no YouTube, pode ser que você seja de outra região, mas você pode encaminhar esse vídeo para pessoas que morem aqui na fronteira, para poderem ser beneficiados, né? Porque de fato é um trabalho maravilhoso, né? Então, agradeço ao Dr. Eduardo por ter aceito o convite e também agradeço a você que está assistindo. E se você achar interessante, deixe seu comentário, deixe sua curtida, se inscreva no meu canal, porque no trabalho voluntário que a gente faz gratuito aqui no YouTube, a gente precisa de curtidas e de pessoas inscritas para que a gente chegue em mais pessoas, né? E esse trabalho maravilhoso que o Dr. Eduardo faz, e eu também como terapeuta especialista em diabetes e doenças crônicas, é um trabalho que gera vidas, salva vidas, né? Então, a gente estava conversando aqui antes de entrar nos bastidores, quanta vida que é aliviada, quanto sofrimento que é aliviado através desse nosso trabalho, né? E você que está assistindo pode ser também um agente de ajudar a aliviar o sofrimento dos outros, porque a gente vê pessoas com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta dificuldade física, emocional, financeira. Então, tantas dificuldades que podem ser aliviadas a partir do teu pequeno gesto de compartilhar esse vídeo. Mas o assunto aqui hoje é o Dr. Eduardo que vai trazer. Ele tem um programa que ele vai apresentar hoje. E conte pra gente, Dr. Eduardo. Maravilha, Silvina. Obrigado, gratidão por estar aqui com você conversando. Uma pessoa tão especial que está impactando vidas, está aí ajudando tanta gente. E você escolheu um nicho exatamente específico, né, sobre essa cura, essa medicina germânica voltada para diabetes, que é é pandêmico, né, esse problema, né? Tá no mundo inteiro, é uma tendência, inclusive, pela alimentação e pelas emoções, como nós sabemos, de existir uma crescente no campo do mundo. E eu acho sensacional, a gente aqui na região oeste do Paraná, ter gente com tamanho gabarito, com tamanho conhecimento e, sobretudo, seriedade. A gente sempre fala muito disso, de quanto nós carecemos de profissionais com qualidade, com essa visão humanista. E eu estou falando aqui não só por ser um colega de trabalho, mas a gente tem desenvolvido aqui algumas grandes semanas nesse espaço mesmo aqui, de trabalho conjunto, de conhecer o esposo da Silvina, que é o Vairton, a filha, a família, né? Todo esse rol e saber da pessoa que ela é. Eu acredito muito nisso, independente de títulos e formações, a Silvina tem uma formação humanista e que realmente se preocupa com as pessoas. Então, já quero dizer aqui que a honra é minha, né, de estar contigo no teu canal, no teu espaço, podendo conversar e abordar esse trabalho que tanto move a minha vida e da minha família, tá? Então, de antemão, gratidão por estar aqui contigo. Bem, você perguntou sobre o Eu Sou, né? É a nossa imersão, é a porta de entrada do Instituto Hack. É um método, tá? De 20 horas, com 5 passos. Eu sempre gosto de falar muito disso porque realmente são 5 etapas esse método. A gente trabalha sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde. E às vezes umas pessoas perguntam, pô, Hack, mas
por que tanto tempo assim, né? Parece que é uma coisa gigante. E, de fato, os métodos eles comprovam, né? Existe uma escala de tempo de trabalho, de persuasão, de convencimento do nosso cérebro, da nossa parte racional e também da nossa parte inconsciente, que provoca alguns resultados, né? Então, nesse trabalho, acho que é importante começar falando um pouco da origem. Você me permite um pouco falar da origem disso, Silvina? Sim, pode falar. E eu também quero dizer que eu participei desse. Nós estamos em junho, como eu falei, eu participei desse evento em outubro do ano passado. Então fazem 8 meses. Mas a minha vida, a partir desse evento, olha assim, virou 360 graus, a vida financeira principalmente, né? O quanto deslanchou o meu trabalho por causa desse contato com o conteúdo que você entregou nesses 2 dias, né? Então, eu sou a prova e impactou também a minha família, porque meus filhos, minha filha também fez, meu marido também, né? E outras pessoas aqui da cidade que também fizeram, eu vejo quanto isso dá resultado rápido. Tem gente que chama de chacoalha, para cada um significa alguma coisa, né? E é interessante, sabe assim, talvez na sabedoria suprema de Deus, isso foi se desenvolvendo aos poucos, né? Começou com um trabalho um interesse inicial até de vendas, sabe? No Japão, mas começou a existir um auxílio de psicólogos profissionais que começaram a criar as imersões para a gente dar uma trabalhada na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vontade, na nossa gana de vida. E quando eles começaram a fazer esses trabalhos, perceberam isso, começaram somente a ampliar, né? Tanto é que esses métodos eles foram também utilizados para reerguer o Japão e a Alemanha no pós-guerra. Isso é sensacional comentar, porque tem uma gênese desses trabalhos todos, as pessoas não sabem exatamente da historicidade disso, e eles foram aperfeiçoados ao longo dos tempos, tanto é que nós temos institutos no mundo inteiro praticando treinamentos de imersão. Lógico que cada treinador, cada instituto coloca a sua marca, né, o seu formato de compreender as coisas e trabalha exatamente. Então ele vem nessa pegada da gente realmente falar assim, opa, para eu melhorar, vai importante eu dedicar um final de semana de literalmente abrir as minhas gavetas e começar a organizar detalhe a detalhe, ponto a ponto. E aí poder sim, né, voltar para esse mundo num melhor formato, numa melhor energia, numa melhor motivação. Porque, Silvina, você sabe bem como funciona boa parte dessas coisas, né? A gente trabalha muito em ressignificação, crença emocional. Então, quando a gente começa a visitar alguns detalhes da nossa vida, porque você sabe, os nossos comportamentos diários, as coisas que acontecem todo santo dia e que exatamente imprimem, né? São como se fosse um extrato, uma impressão daquilo, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tem relação, às vezes, com compreensões do nosso mapa mental, daquilo que a gente acha que é certo ou errado. O trabalho, então, ele acaba mostrando situações, perguntas, ferramentas para a gente ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, com melhor energia e poder passar por todos os detalhes que nós temos passado aí, tanto na economia, no país e no nosso mundo. Faz sentido, né? Faz, faz, eu te escutando, eu digo assim, o quanto isso tem relação com o meu trabalho, esse o que eu participei, por que isso mexeu tão rápido comigo? Porque a diabetes, porque eu era depressiva e diabética, né? As doenças Uhum. mais, os diagnósticos que eu tinha. Daí tinha outras vertentes, várias, né? Mas assim, porque eu estava totalmente presa nas dores emocionais que fazem com que a biologia traga sintomas, né? Então, a gente não aprendeu que nossa biologia tem um jeito de funcionar que é controlado pelas emoções, né? Então, a pessoa que desenvolve uma doença é porque tem algo emocionalmente lá. O doutor que pesquisou a medicina germânica, ele provou isso que você trouxe. A psique, o emocional e o biológico, eles trabalham em conjunto, né? Então, não tem doença que vem do acaso e não tem doença que não pode ser curada. Porque se você trabalha o teu psicológico e o teu emocional, o corpo vai reagir a favor
sem medicação. A A gente medicação até. é algo que foi inventado pelo ser humano para deixar as pessoas dependentes, né? Então, a gente resgatar esse. Isso é uma ciência antiga, né? Que o nosso corpo tem o poder de autocura, que você também trabalha isso, né? E a gente perdeu isso, né? Então, você fazer esse resgate de a gente sair da prisão que a gente se coloca prisão das próprias emoções, né? A gente está presa nos traumas lá. Eu lembro dos alguns movimentos que eu fiz, até o corpo reage assim, sem a gente perceber. Então, o quanto é profundo esse eu sou, apenas 2 dias, mas que impactam uma vida para sempre, né? Exatamente, exatamente. A gente. Eu até evito no discurso essa palavra até cura, porque muita gente associa esse tipo de Proíbem, né? trabalho. É É, e aí proibido. isso, e tem gente que até coloca numa linha de charlatanismo, né? Uhum. Mas é por aí, né? São tantas leituras, tantos trabalhos que falam que a gente evolui, né, de dentro para fora e de fora para dentro. E também como a gente pode perceber a questão da doença como cura de algo. Tem um estudo agora recente até sobre isso, obviamente, tu sabes, né? Mas assim que 1% somente das doenças que a gente dizia que eram hereditárias, né, geneticamente falando, elas não são exatamente geneticamente falando, né? São por comportamentos e emoções iguais nos Repetitivas, né? grupos familiares, né? E Sim. aí a gente trabalha muito essa questão também da repetição do padrão dos sistemas familiares. Eu não posso dar muitos spoilers do nosso trabalho, mas assim, é importante entender isso que a Silvina está falando, porque uma das bases disso tudo tem relação com a nossa vitalidade e energia para mudança. Sim. A Silvina comentou um tema aqui que é bem relevante com relação à questão da depressão, né? Posso colocar nessa equação aqui também a ansiedade, o estresse, que são doenças e que já estão crônicas para muita gente e latentes na sociedade. Eu estava comentando antes aqui da nossa conversa com a Silvina, recentemente, né, o Brasil acabou de atingir o top do ranking da América Latina, no primeiro lugar em depressão. Nós somos os campeões em depressão agora na América Latina. Esse estudo saiu semana passada, tá? E nós já somos campeões mundiais de ansiedade, tá? E estresse ele está entre os primeiros. Então, veja, a gente tem uma sociedade que está, de certa forma, doente, está sofrendo certas consequências. Não é à toa que o governo mesmo acabou de colocar agora a normativa NR1 de avaliação dos riscos psicossociais nas organizações. E a gente começa a ver que está tendo um monte de problema, porque as pessoas faltam, pegam atestados, ou tem o presenteísmo, tem a baixa produtividade, aí tem todas essas comorbidades que existem. Enfim, infinitas possibilidades. Então, a gente pode ir só numa linha aqui, ó, só numa das linhas. Uma das relações disso acontecer, às vezes, é porque o cérebro, segundo alguns autores, está inflamado. E está inflamado por quê? É uma das razões. Às vezes tem relação de sono deficitário, alimentação não adequada, atividade física e, sobretudo, né, o nível e a qualidade dos seus pensamentos. Infelizmente, a gente acabou de conversar também sobre isso. As pessoas têm o costume de ficar jogando sempre as coisas para debaixo do tapete e não resolver. Não parar um tempo para se organizar. E olha só que sensacional. Eu também não sabia. Eu comecei a pesquisar essas áreas aí, com relação às empresas. As multinacionais renomadas, Silvina, elas têm no prelo das ações dela 80, 100 horas por ano de trabalho de inteligência emocional, essa parte de emoção e comportamento, obrigatória para as pessoas estarem mais alinhadas e conseguirem suportar tudo que a gente tem passado. Então, veja o nível que já estão algumas empresas internacionais, e a gente aqui está engatinhando a chegar ao ponto que eu sei que você também faz como eu faço, a gente chama, convida, fala da importância, e olha só, gente, é um trabalho gratuito. E às vezes a pessoa não vai. Não, não vou, não preciso. Deixa para depois, deixa para depois. Só que daí a gente já sabe, né? A pessoa vem pelo amor ou pela dor.
Sim. Às vezes deixa para a última hora, quando a coisa já está complicada e vai precisar de outras terapias, inclusive intervenções medicamentosas, para poder suportar o que aconteceu. Sim. E a nossa ideia é exatamente o contrário. Ó. Não, não deixa a peteca cair, né? Vamos se trabalhar, vamos se arrumar e fazer uma vida melhor, né? Mais feliz, mais próspera, né? Essa é uma das motivações que eu achei interessante você vir aqui no meu canal para a gente contar para as pessoas, porque eu vejo assim, muitas pessoas vêm pedir ajuda para mim, querem se tratar da diabetes ou da depressão ou de doenças crônicas, mas não tem dinheiro para se tratar. Então, você faz um trabalho de 2 dias totalmente gratuito, é algo assim, digo, Isso. a gente acha que quando é gratuito não é bom. Não é sempre assim. Tem, claro, tem muito hoje. E por que as pessoas acham isso? Eu também tinha essa ideia antes de conhecer o programa Eu Sou. Eu fui porque alguém me disse que é bom, que ele não é como os outros programas gratuitos, né? Então, no gratuito tem coisas boas. Então, se você não tem dinheiro, eu sei que muitas pessoas, de fato, porque hoje o mundo está muito consumista, né? A gente gasta o nosso dinheiro meio ano antes da gente receber ele, né? Então a gente tem faturas e faturas. As pessoas estão endividadas, esse é o padrão da maioria das pessoas, né? E a saúde fica em último lugar, que deveria ser o primeiro lugar. Porque se, como você estava falando, o funcionário não está bem, como ele pode dar resultado positivo financeiro para uma empresa se ele não está conseguindo trabalhar bem? Como eu venho das escolas, eu era professora, né? Os professores, é raro o professor que não pega atestado, não se encosta por causa do fator emocional e toda essa situação que está o país, né? Então, como sobreviver diante de tanta coisa? Eu tenho que estar forte para que o mundo não me derrube. Então, quem pode fazer isso? A genética? A genética, como você falou, já foi provada, é 1%. Então, eu sou de uma raiz genética, minha mãe, todos os meus ancestrais morreram com diabetes, pernas amputadas, pessoas cegas, né? Então, isso me causava pânico, por isso que eu cheguei na depressão. Aí dizem que a depressão é mudança bioquímica do cérebro. O que que é essa mudança bioquímica? De tanto medo, de tanta ansiedade, o cérebro muda o funcionamento, transforma quimicamente mesmo o funcionamento do cérebro, né? Então, a nossa biologia ela é tão inteligente que para eu não sofrer tanto de ansiedade, porque o ansiolítico é o remédio mais vendido no Brasil também, né? É muito fácil você comprar remédio para ansiedade. Eu trabalhei com fitoterapia e o principal era para acalmar a ansiedade, mas Uhum. não resolve. Aí o que que vem? Você fica muitos anos com ansiedade tomando remédio, o que que o corpo faz? Ele muda o funcionamento do cérebro para que você tenha depressão, para você sobreviver. Então, a ansiedade e a depressão são os dois polos do nosso corpo, físico mesmo, biológico. A pessoa que vive ansiosa há muito tempo, se ela não ficar depressiva, porque a ansiedade produz muito cortisol, muita adrenalina. A pessoa infarta se ela fica ansiosa há muito tempo, mesmo com medicação. Aí o recurso natural do corpo traz a depressão para que a pessoa não infarte, para manter ela viva, né? Então a medicina germânica, ela tem 5 leis que o doutor que foram pesquisadas, e a quinta lei é essa: não existe doença que vem do acaso. O infarto é o que mais mata no Brasil, né? E o estresse, né? São as coisas da depressão, como você falou. Mas por quê? Porque esse desequilíbrio que a gente vive. Então, esse trabalho que você faz no Eu Sou, ele é assim um despertar mesmo para a gente olhar para a gente e mudar a nossa história, né? A gente pode mudar a nossa história, a gente não precisa ficar refém da doença. Então a gente diz, meu estresse é por causa do meu trabalho. Não, o estresse é causado pelo jeito que eu olho para a vida, né? Eu era uma pessoa muito estressada, muito braba, muito irritada. Eu acordava irritada e dormia irritada. Tive anos de insônia. Ou eu tomaria remédio para insônia, ou eu mudaria meu jeito de ser.
eu pude escolher, porque eu tenho acesso a terapias gratuitas, assim como você oferece, né? Então, enquanto eu não tive dinheiro, eu me tratei muito tempo gratuitamente, assim, né? Então, as escolhas que eu faço hoje, que eu fiz 5 anos atrás, de me tratar gratuitamente, eu comecei me tratando nessa clínica aqui onde eu trabalho, há alguns anos, em Sim. 2018, muito antes da pandemia, gratuito. Eu vim aqui participar porque eu não tinha dinheiro para investir. E eu fiquei anos me tratando assim no gratuito, Foz do Iguaçu, todos os lugares onde eu sabia que tinha algo gratuito, eu dava um jeito de ir. Então, as escolhas que a gente faz, claro que nem você, eu sou, são 2 dias inteiros, você acorda cedo, já te contei, né? No dia lá que eu fui convidada, falei, então eu vou de carro, vou dar carona para mais 4 mulheres. No dia de ir para lá, fui sozinha. As 4 desistiram, porque Desistiram, né? não dormiu direito, outra porque, ai, fazer 2 dias lá, como é que eu vou trabalhar segunda-feira? Elas continuam reclamando das doenças delas do jeito que elas estavam antes, né? Então, Sim, aquela escolha que eu faço para me priorizar vai dar o resultado que eu vou ter lá na frente, né? sim, é tanta coisa, né? Então, não tem sorte ou azar na vida, né? Sim, são escolhas. São As escolhas. escolhas que a gente faz, né? Então, doutor Eduardo, eu falei até demais, né? Você Não, quer não, dizer mais não. um É convite? um, Nós vamos é ter um um encontro deleite daqui a uns ouvir. dias, né? Sim. Então, dias 14 e 15, tá? Sabe assim, imagina um presente, você com você. E você poder falar assim, olha, eu vou me presentear. Quanto tempo você não se dedica ou não se dá de presente um final de semana de você para você? Porque sempre, às vezes, eu trabalho, sei lá, é o filho, etc, etc. Tem gente que, às vezes, nunca na vida parou para fazer isso. A gente conversa muito sobre quanto essas ferramentas, esses trabalhos todos deveriam estar nas escolas, nas universidades, mas eles não estão. Então, imagina, é um presente de você para você. A gente está dando gratuitamente porque a gente acredita que as pessoas não conhecem ainda esses processos, não têm a menor noção do poder disso aí. E ela tem uma oportunidade de fazer um test drive, de fazer uma experimentada, de fazer um stop and go, como na Fórmula 1, e sentir o que acontece com ela. Sabe assim, mas do começo ao meio e fim, 5 passos, 20 horas, e aí decidir o que que é para a vida, como é que é fazer acontecer, né? Para quem não me conhece, acabei não falando no começo, mas eu sou professor doutor. A Silvina não é à toa que está comigo, a gente trabalha de forma séria, estuda ardentemente esses processos, tem uma paixão, eu diria, por desenvolver pessoas. Desde os 18 anos eu trabalho com educação. A minha família é toda empregada nisso. Eu tenho a minha mãe, que é uma das pioneiras aqui de Foz do Iguaçu, a minha companheira, e todo um coletivo. E se a Silvina me permitir falar agora, esse próximo treinamento também do dia 14 e 15, ela vai estar junto com a gente auxiliando. Há um coletivo de pessoas que vai estar lá ajudando de diversas áreas, porque acredita nessa bandeira de que todos nós juntos somos melhores, que nós podemos ajudar o mundo a ficar melhor a partir de nós mesmos. Então, eu tenho esse convite aqui do fundo do meu coração. Venha, sabe? Se permita. Se dê de presente um final de semana. E aí, depois de completar tudo isso, você pode falar: Poxa, como é que foi para ti? Não sou eu que vou falar exatamente, a Silvina falou um pouco do dela. A gente tem dezenas de relatos, mas vai importar mesmo em você. Se permitir, se presentear, de ter um final de semana para quem sabe dar aquela virada de chave, quem sabe fazer aquilo num formato totalmente diferente. Se entrega e venha, você está mais que bem-vindo e convidado. É isso. Gratidão, E, viu? e talvez você vai assistir essa gravação depois do dia 15, né? Depois, que já é daqui a 10 dias, 8 dias praticamente, né? Se você assistir depois, a gente vai colocar o telefone contato do Dr. Eduardo abaixo do vídeo aqui na descrição, e você pode gravar, salvar esse contato, entrar em contato, porque vai ter outros eventos durante o ano, né? Não vai ser só esse. Como eu já participei depois de novo também, você já fez vários depois de outubro, né? Então, esse é o primeiro agora, mas depois vai ter mais, né? Então,
não deixe ai, ano que vem eu começo a cuidar de mim. Quando eu aposentar, olha, as pessoas diabéticas que estão sem perna por aí, a maioria faz isso, né? É quando eu me aposentar, eu vou começar a cuidar de mim. É tarde, porque o corpo, a fisiologia, né? A natureza tem coisas que ela não consegue perdoar se você não se deu esse presente, né? Então, esse convite do Dr. Eduardo é algo assim que de fato te traz a liberdade de você poder escolher, porque 99% das escolhas que a gente faz sem liberdade. A gente faz pelo medo, pela raiva, pela angústia, a gente não tem liberdade de escolhas, né? Porque a gente não se conhece. Então, esses 2 dias são mesmo um despertar de autoconhecimento. E eu sei que tem muitas mulheres, homens aqui da minha cidade, que precisam desse trabalho, né? Então, eu, da minha parte, me comprometo, doutor Eduardo, a enviar para todas as pessoas que eu sei que vão se beneficiar se elas disserem sim Obrigado. para elas, né? Então, é algo assim. Alguns anos atrás, um terapeuta me falou assim, no individual, fazendo terapia, ela disse assim: esse movimento é só você que pode fazer por você. Você pode me pagar 10 mil reais para fazer terapia comigo, mas se você não der esse passo por você, você vai continuar com depressão, né? Aí digo, a escolha, ou eu continuo chorando, ou eu começo a sorrir de verdade, né? Não sorrir falso, né? Não usar máscaras, né? Então, a autenticidade é a coisa assim que a gente só aprende sentindo, sendo verdadeiro com a gente, né? Então, isso, a gente se conhecer é o caminho para a gente ser verdadeiro com a gente. E quando a gente é verdadeiro, o nosso corpo não precisa ficar doente. Nosso dinheiro não precisa ir pelo ralo, porque eu agora terminei a segunda comunidade dos diabéticos, né? Estou com as inscrições Uhum. abertas para o meu terceiro trabalho, né? Não estava no script falar sobre isso, mas eu vou começar a terceira comunidade das pessoas online, as pessoas que querem sair da diabetes, né? Porque eu já Maravilha. formei 2 grupos, já quando eu te conheci, eu já estava fazendo o primeiro grupo, né? Então é algo assim que está dando certo. As pessoas estão. E não tem como, assim como quem vai no Eu Sou, a pessoa que toma a decisão de aproveitar o que aprendeu ali, não tem como ela sair igual do outro lado. A vida se transforma, né? Então, a minha amiga que me indicou o Eu Sou, a vida dela mudou totalmente. Por isso eu decidi vir, né? Então, a gente vê o resultado do teu trabalho, do meu trabalho também, né? Então, a gente vê resultados reais, práticos nas pessoas, né? E daí a gente se motiva, né? Porque a gente precisa ver para crer nesse mundo que a gente está. Tem tanto charlatão, tanta gente vendendo gato por lebre, né? Então a gente está muito escaldado e as pessoas que têm muito sofrimento ficam mais desconfiadas ainda, né? Então, doutor Eduardo, muito agradecida. Ficou mais longo aqui o nosso papo do que a gente preveu, né? Mas a gente ficaria mais 3 horas aqui, com certeza. E Facilmente, né? eu te convido para você voltar, porque eu faço uma Tá vez por bem. semana, eu recebo convidado aqui. Então, já estou com a agenda cheia até setembro, mas se pode já reservar o seu dia para você vir falar mais sobre Tá teu bem, assunto. maravilha. Gratidão, falaremos. E tu também no meu, tá? É isso. Então Vamos tá, marcar. estarei lá no presencial no dia 14, com certeza, né? E vai ser tudo de bom. Então, você que assistiu aqui até o final no YouTube, agradecidos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu comecei esse canal gratuito não faz muito tempo e está dando muito certo, né? Então, agradeço muito, porque é trabalho de formiguinha que a gente faz, né? A gente doa um pouquinho cada dia, semeia um pouquinho cada dia e sempre mais a nossa vida vai ficando mais colorida, mais leve, mais bonita, né? Então, quer deixar um Isso último aí. recado, doutor? Da minha parte, gratidão. Eu sigo aquela filosofia, tu sabes bem, eu sou porque somos, e é uma união de saberes, de energias, de algo maior. Então, como uma verdadeira corrente do bem, nós podemos sim sempre alcançar algo maior e melhor, né? E eu acredito muito em contribuir com o mundo, né? Deixar um legado, né? Nós somos seres em evolução e buscamos
deixar uma marca, alguma ajuda em deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Se você faz parte desse pensamento e é a partir de nós mesmos, ou você quer conhecer um pouco mais sobre isso, venha fazer parte disso, né? A minha pessoa aqui agradece muito a Silvina, que é uma pessoa que tem um carinho enorme, e que a gente possa, sim, trilhar caminhos juntos e crescer e evoluir cada vez mais. Gratidão. Perfeito, né? E aquilo que a gente faz pela gente não é para a gente, só que a gente faz, né? Como você Sim, falou também, Eduardo, né? A sua mãe, sua família toda participa, né? E assim também é na minha história, e assim também é na história de todas as pessoas. Se você se mantém na doença, você vai impactar negativamente toda a tua família, todo o teu clã. E se você deixa o teu legado, porque nós nascemos para deixar o legado, você vai impactar positivamente também as outras pessoas, né? Então, quanto a gente reclama tanto que o mundo está difícil, mas que parte a gente está deixando de fazer, né? sim, Então, fica esse convite para você que está assistindo. Busque cada vez fazer um pouquinho mais a sua parte, semeando um pouco mais, se permitindo ser feliz, se permitindo ter uma vida melhor. E, com certeza, o teu corpo vai agradecer também. Então, é isso, doutor. Agradecida. Até a próxima. tchau, tchau, valeu.